dia, irmãos. Meu nome é Mateus, eu cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana dos IPs e eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma reflexão para a nossa edificação. Vou começar lendo o texto de primeira carta de Pedro, do capítulo 3, do verso 13 ao verso 16. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for zeloso do que é bom? Mas, ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Esse texto que a gente acabou de ler, ele está dentro de um conjunto de outras orientações que o apóstolo Pedro deixou aos cristãos, do modo como a gente deve viver o que ele vai chamar de peregrinação, né? Esse curto período que a gente vive aqui na Terra. Né? Ele vai chamar justamente disso, ele chama os cristãos de peregrinos e forasteiros. A gente está por um breve tempo aqui. E ele sempre vai contrastar com essa ideia da herança incorruptível, uma herança que não se corrompe, né? A salvação da nossa alma, o prêmio que é estar com Jesus, a nossa vida eterna, ele vai contrastar com essa vida breve que a gente tem aqui. Olha, vocês estão passando por um pequeno período de provação, de injustiças, mas ele não se compara com aquilo que a gente vai viver. Isso esse conceito ele vai colocando isso em muitos momentos na carta dele, bem como para a gente considerar o sacrifício que Cristo fez por nós, que nós não fomos comprados por ouro e prata, mas sim pelo sangue do Cordeiro. Ele vai usar essas figuras do exemplo de Cristo, de como foi valioso o que Cristo fez por nós, e isso que deve motivar, então, essa nossa busca por viver uma vida digna desse Evangelho, viver uma vida que se esforça em seguir o exemplo de Cristo. E quando a gente olha a forma muito polarizada, muito conflituosa que a sociedade está vivendo nesses últimos anos, tanto pela polarização política e muito intensa, muito ferrenha, né? Intensa presença de debates, polêmicas, discussões, confrontamentos, assim, de uma forma quase muito agressiva, e nem sempre de uma forma que se busque o que é verdade, ou que se busque uma edificação mútua, mas simplesmente para ver quem tem razão. Esse ambiente de conflito, ele é favorecido pela a plataforma das redes sociais, né? E a gente às vezes vê uma postagem até mesmo de um irmão em Cristo, ou de um colega que não crê na mesma coisa que a gente, tem valores diferentes que a gente sente aquele ímpeto de expor a nossa opinião, de se fazer ouvir, de ter razão, de ser relevante, não no sentido de influenciar a sociedade, mas de ganhar um debate, às vezes, da última palavra, né? E às vezes nessa tentativa a gente não mede as palavras, a gente também às vezes chega a ofender as pessoas. E o que o apóstolo Pedro vai falar? Que como cristãos, não somente a gente deve estar preparado para esses momentos de conflito, ou seja, se preparar para quando perguntarem para a gente por que a gente crê no que a gente crê, em busca de compreender essas coisas, de se informar, de ler, de estudar, de dedicar um tempo a se orientar sobre essas questões, para quando isso chegar até vocês. Mas quando isso acontecer, o fazer com mansidão, o fazer com temor, né? Não, digamos, buscando destruir o seu oponente, aquele que pensa diferente de você, mas buscando a edificação, trazer luz para ele, apresentar Cristo por meio dessa possibilidade de discussão. E não somente mostrar que eu tenho razão, mas que também eu consiga mostrar o amor de Cristo por meio do proceder digno, pelo proceder correto. Né? Eu não quero somente ofender, humilhar, não quero destruir.
a esperança que eu tenho desse reino incorruptível é a razão de eu pensar dessa determinada forma, né? A verdade de Cristo, o que Ele fez, o testemunho dos apóstolos, essas coisas me motivam a viver dessa forma e a crer nessas coisas. Portanto, irmãos, nos lembremos de buscar com diligência entender, à luz das Escrituras, como funciona a nossa cultura e esses questionamentos que vão surgir no dia a dia. Mas que quando esse conflito bater a porta de fato, a gente esteja pronto para responder com mansidão e com temor a Deus, de modo a confiar o julgamento nas mãos do justo juiz, esperando no Senhor. Amém? Eu espero que seja para a edificação de todos nós e eu agradeço a oportunidade. Amém.